Muito bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente para as senhoras e senhores deputados. Breves comunicações. Nesse momento, nós temos a suspensão da sessão por solicitação do deputado Fernando Krelling para a manifestação do vereador Rodrigo Graff, de São Francisco do Sul, para falar sobre a atual situação da BR-280. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste presencialmente, através das mídias da Alesc, bom dia ao deputado Fernando Krelling, qual nosso parceiro, amigo, do MDB, que nos deu essa oportunidade de estar aqui hoje. E em nome do deputado Fernando Krelling, eu também cumprimento todas as autoridades aqui presentes. O motivo a qual me traz hoje aqui nessa tribuna é um assunto que há décadas se fala na nossa região, até mesmo em Santa Catarina, que é a duplicação da BR-280, principalmente no trecho do lote 1, a qual eu vou explanar mais à frente. Pode passar. Ah, não, eu que passo. Então, eu vou primeiro contextualizar um pouco sobre as características e por que a importância da rodovia da 280. Então, ela tem 642 quilômetros de extensão, ela inicia no seu quilômetro zero no porto de São Francisco do Sul e finaliza no oeste, na cidade de Dionísio Cerqueira. Então, ela faz essa extensão leste-oeste de Santa Catarina. Ela é um eixo essencial para o escoamento da produção catarinense, porque boa parte da produção do agro de Santa Catarina, da região oeste, escoa pela 280, porque nós temos lá o Porto de São Francisco do Sul, o Porto Público, aonde tem ali a principal atividade é o grão, é o fertilizante, também a bobina de aço, a qual ali ela acaba ganhando o mundo, essa parte da exportação de Santa Catarina. E aí o eixo a qual eu hoje vim pedir esse apoio dos deputados é o lote 1, a qual ele conecta São Francisco do Sul a uma região muito importante aqui de Santa Catarina, no nordeste de Santa Catarina, os municípios de Araquari, os municípios de Guaramirim, Jaraguá do Sul e também Barra do Sul. E aí é essencial para o desenvolvimento de Santa Catarina e do Brasil. A BR-280 não serve só para São Francisco do Sul, mas principalmente para a economia do Estado. Então, ali um mapa, a qual ele vai mostrar toda essa extensão de mais de 600 quilômetros, cortando, então, o nosso estado de Santa Catarina de leste a oeste. E aqui é o trecho, o ponto a qual eu vim aqui pedir o apoio e chamar a atenção, que é o trecho do lote 1. Quando se iniciou essa questão da duplicação da 280 naquela região, foi dividido em 3 lotes. Então, o lote 1, a qual começa ali no Marco Zero, no Porto de São Francisco do Sul, e vai até a BR-101, e depois o lote 2, que vai pegar Guaramirim, Jaraguá, e um pouquinho mais para cima, e mais para cima um pouquinho no lote 3. Esses 2 lotes estão bem adiantados, inclusive o lote 2 ali de Jaraguá, ele está em finalização. O nosso lote, ele acabou iniciando a sua duplicação
em 2018 e ele parou a obra em 2022, aonde houve o distrato com a empresa. E desde então começou novamente um impasse sobre a questão de recurso e a questão de se o projeto ele estava de acordo e adequado com as novas realidades daquela região, aonde nós sabemos que Araquari e Joinville, principalmente, estão conurbando. Então, ele passa por uma região urbana ali, muito importante, e aí é onde entra o conflito, ali em relação ao trânsito local, em relação ao trânsito de caminhão, e aonde é um dos principais gargalos ali da região. Impactos econômicos diretos que isso acontece em função da não duplicação da 280. O atraso da duplicação compromete o escoamento de cargas do Porto de São Francisco do Sul, a chegada de turistas e investimentos, competitividade industrial da região, custo logístico e tempo de deslocamento. Então, nesse contexto todo, além do dia a dia dos munícipes, dos caminhoneiros, da indústria a qual anda naquela região, nós temos também a questão dos turistas, sabendo que se a gente tem hoje um movimento já rotineiro que quase entra em colapso em horário de pico naquela região, quando chega na alta temporada isso triplica. A BR-280 é o pulmão econômico no norte de Santa Catarina e o corredor do agro catarinense, mas está sufocada pelo congestionamento. E aqui eu quero falar sobre esses dois pontos, aonde foi iniciado em 2018 e foi paralisado, que é o ponto aonde nós temos o maior gargalo de congestionamento hoje, que é ali em Araquari, próximo ao Instituto Federal, mais ou menos naquela região ali, aonde foi paralisada a obra. Então ali eu até trouxe a frase, enquanto o desenvolvimento avança, a infraestrutura ficou para trás daquela região. E nós temos também um outro ponto, que é um ponto de São Francisco do Sul, que é o novo contorno do Morro da Palha, que vai até o Porto de São Francisco, que também ficou paralisado. Na última conversa que eu tive na reunião com o novo superintendente do DENIT, o Amauri, a qual foi muito solícito, e apesar ele veio lá do Nordeste, do DENIT, se eu não me engano, o último que ele estava como superintendente lá da Bahia, ele demonstrou muito conhecimento e muita preocupação sobre aquela região. E ele nos colocou que a licitação para a retomada desses dois pontos, que é o ponto de Araquari e o ponto do Morro da Palha de São Francisco do Sul, ele iria licitar agora, no mês de novembro de 2025, para que se tramitasse de forma sem nenhuma interferência, até no máximo março de 2026, já tivesse a empresa ganhadora, já com a ordem de serviço e com o maquinário ali naqueles dois trechos. Aqui alguns dados gerais que eu trago para também trazer um pouco mais da importância daquela região. O Porto de São Francisco do Sul é a maior movimentação de sua história, com 17 milhões de toneladas em 2024, e continua crescendo em 2025. Também, hoje ele tem um crescimento de 1,2% em relação a 2023. E está em andamento um processo que vai aumentar sua capacidade de receber navios maiores, que é ali a derrocagem e a dragagem que está sendo feito no canal do Linguado. O tráfego, a média de tráfego por dia naquela região ali é de 50 mil veículos. E isso triplica durante a temporada. Então é um tráfego diário, que em horários de pico ele entra em congestionamento, e ele não é só um problema em relação à economia e à movimentação dos munícipes, mas também em relação à saúde de São Francisco do Sul, porque muitos dos serviços que estão prestados de alta complexidade na nossa ilha de São Francisco do Sul, os pacientes eles são levados para Joinville. Então, vocês imaginam isso durante um congestionamento, a dificuldade que é das ambulâncias ali, e principalmente depois das 5h30 da tarde, que o Águia, que faz o atendimento, através da Polícia Militar, ele não opera à noite. Também é uma outra demanda que a gente precisa resolver de um novo aeronave já com capacidade de operar durante a noite para fazer esse atendimento. Indicadores econômicos de São Francisco do Sul. Apesar de São Francisco do Sul ter um pouco mais de 50 mil habitantes,
São Francisco do Sul, hoje ele tem a 10ª economia de Santa Catarina e per capita ele tem a 4ª economia de Santa Catarina. Então, de 295 municípios, São Francisco hoje ele está entre as 10 maiores economias de Santa Catarina. São Francisco do Sul, o que a gente traz, é importante trazer essa questão da economia, porque além de toda essa logística, São Francisco traz esse recurso aqui para Florianópolis, e o que a gente quer é uma parte desse recurso ser investido na infraestrutura que vai beneficiar toda Santa Catarina. Então, São Francisco do Sul, ele hoje tem a bandeira azul, mais de 5 praias e uma marina. São Francisco do Sul tem o Parque Estadual Acaraí, na qual 1/3 da ilha é disponibilizada para a sustentabilidade. Isso para o Estado, não só para São Francisco do Sul. Então, o que eu venho pedir aqui? Uma mobilização dos municípios, da Alesc, do Fórum Parlamentar Catarinense, para que a gente meça esforços em conjunto para que agora, essa retomada, que só tem 80 milhões para 3 trechos, a gente aumente o orçamento para que comece em 2026 e finalize. Então, eu venho aqui pedir o apoio dos nobres deputados, eu sei que tem muitos deputados engajados nessa causa, para que a gente finalmente consiga resolver essa questão muito importante para a nossa região, para Santa Catarina e até mesmo para o Brasil. Então, obrigado, gente, pela oportunidade e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Ok, vereador Rodrigo Graff, muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui ao Parlamento Catarinense essa demanda tão importante, não apenas do norte do estado, não apenas da região de Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, mas principalmente de todo o estado. A economia de Santa Catarina passa pela BR-280. Então, o agronegócio catarinense, as exportações catarinenses, principalmente de grãos, passam pela BR-280. E nós estamos aí anos, muitos anos, décadas, esperando por melhorias significativas. Esse parlamento aqui já foi muito importante e continua sendo na busca incansável de melhorias ali na nossa região. A cidade de Araquari, a BR-280 virou o trecho urbano de Araquari. Na verdade, hoje, todo o deslocamento se faz pela 280, até pelo crescimento da cidade de Araquari. E a gente entende o crescimento e ele não pode ser impossibilitado pela falta de infraestrutura. Mas quem tem sofrido muito é a cidade de São Francisco do Sul. São Francisco pode se desenvolver muito. São Francisco é uma potência econômica e com essa falta de planejamento, essa falta de execução, está sofrendo muito nos últimos anos. Inclusive, vereador Rodrigo, em 2021, nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa uma emenda ao orçamento de 50 milhões de reais para colocar recurso do Estado lá na BR-280. E aqui eu não estou falando de governo A, B ou C, até porque muitos governos passaram de diferentes ideologias, diferentes partidos políticos, todos com a mesma promessa da 280, mas a efetivação, a execução, ela não ocorreu. Então, conte conosco, nós temos uma frente parlamentar específica para isso aqui na Assembleia Legislativa e a nossa região merece. A região norte do estado merece esse reconhecimento. Não é apenas um presente do governo federal para Santa Catarina, para a região norte. É o merecimento da região norte pelo que ela representa na economia, tanto de Santa Catarina quanto do Brasil. Então, parabéns por trazer esse pleito e solicito agora que a gente possa fazer uma foto geral e principalmente com esse presente que a gente ganhou aqui, que é com a bandeira de São Francisco do Sul. Além disso, eu gostaria, gente, rapidamente aqui, de agradecer a presença da Associação das Câmaras do Noroeste de Santa Catarina, os vereadores que estão aqui presentes, e eu faço questão de nominá-los, até porque a posição de vereador é uma posição muito importante. Tive a honra e o orgulho de ter sido vereador e presidente da Câmara de Joinville, e sei que é uma das funções mais importantes da vida pública. Então, Antônio Raimundo Guidolin, Odair José Prati, Eliane Maria Gianchini Ravanello, Marilúcia Preus, Rudimar Peruso, Daniel Rodrigo de Bastiani, Kelly Cristina Malfatti, Claudiane Delá Espósito, Elcio Gobi, Fernando Paiano, Gilmar Alves da Silva, Luiz Carlos Severo, Leocir Cavazin e Leandro Kel. Sejam muito bem-vindos, vereadores, muito obrigado pela presença de vocês. Além disso,
cumprimentar aqui a Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, com seus acadêmicos aqui, com a responsável Magna Cristiane Deixe da Silva e a Gisele Soleta. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela visita aqui ao Parlamento Catarinense. Declaro reaberta a presente sessão. Nesse momento, ainda nas breves comunicações, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, saudade de uma forma muito especial aqui o pessoal da UNOESC que está aqui presente. Sejam bem-vindos, que bom vocês estarem acompanhando aqui a sessão. Também vereadores e vereadoras que se encontram aqui, sejam todos bem-vindos. Lembrando que o mês de outubro é um mês de reflexão, de cuidado e de luta, é outubro rosa, quando reforçamos a importância da prevenção do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento do câncer de mama, uma das doenças que mais afeta e preocupa as mulheres brasileiras. E neste outubro rosa temos uma excelente notícia para Santa Catarina e para o nosso SUS. O Estado deve receber nesta quinta-feira, hoje, portanto, o primeiro lote do medicamento Trastuzumab Emtansina, um tratamento de última geração, recém-incorporado ao Sistema Único de Saúde, para o combate ao câncer de mama do tipo HER2 positivo, uma forma mais agressiva da doença. Ao todo, 516 unidades desse medicamento serão entregues em Santa Catarina. O investimento do Ministério da Saúde é de 159 milhões de reais, com previsão de 4 lotes até 2026, o que permitirá atender 100% da demanda atual pelo medicamento no SUS, beneficiando mais de 1.100 pacientes já nesse primeiro momento. Esse avanço representa uma grande vitória para a oncologia pública brasileira, com potencial de reduzir em até 50% a mortalidade das pacientes com câncer de mama HER2 positivo. Mas é importante lembrar que o desafio é grande. Santa Catarina tem a maior taxa de incidente de câncer do Brasil, com 74,79 casos para cada 100 mil mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A estimativa é de 3.860
novos casos apenas neste ano. Entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, foram 1.416 mortes registradas pela doença em nosso estado. E a faixa etária com maior número de óbitos é entre 40 e 59 anos. Esses números mostram que, embora tenhamos avanços expressivos, precisamos seguir investindo em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de qualidade. Além da chegada desse medicamento, o Ministério da Saúde anunciou, agora no início desse mês, a ampliação dos exames de mamografia pelo SUS, agora disponível para as mulheres a partir de 40 anos, mesmo sem sintomas. Antes, deputado Weber, era a partir dos 50 anos e ia até 69. Agora é a partir dos 40 anos e vai até 74 anos, sem diagnóstico, porque com diagnóstico não existe limite de idade. Essa mudança é fundamental para o diagnóstico precoce e para salvar vidas, já que detectar o câncer nas fases iniciais aumenta muito as chances de cura e reduz a necessidade de tratamentos agressivos. Por isso, nesse Outubro Rosa, além de refletirmos, além de falarmos, além de dar luz ao tema, é importante as ações efetivas. E ações como essas que eu acabo de citar são resultados importantes para a saúde, para o atendimento, principalmente nessa área do câncer. Nessa segunda-feira, deputado Júlio Garcia, nosso presidente da Assembleia Legislativa, estive em Brasília no encontro de legisladores da saúde das Assembleias Legislativas do Brasil. Tive a honra lá de representar a nossa Assembleia, nosso Estado nesse encontro, onde com legisladores do país afora debatemos os temas que mais angustiam a população relacionados à saúde. Não só esse tema que citei aqui do câncer de mama e de outras incidências, mas também questões como ampliação de novos medicamentos, novos tratamentos, novos credenciamentos, a rediscussão da tabela do SUS, enfim, assuntos importantes e fundamentais para melhorar a saúde dos catarinenses e dos brasileiros. Essa é uma luta que temos que fazer de forma permanente, constante, e por isso trazer essas notícias hoje aqui para essa casa deixa satisfeito, porque vejo também que estamos conseguindo resultados positivos nesta luta. Lembrando que uma das grandes reivindicações que nós fizemos na audiência pública lá atrás, que fizemos aqui nessa casa, em relação ao tratamento do câncer, era a inclusão das mulheres de 40 a 49 anos nas mamografias, e isto se tornou uma conquista, uma realidade. Então, demonstra que vale a pena lutarmos por aquilo que acreditamos e pela melhoria da saúde dos catarinenses. Muito obrigado. Ok, deputado Neudi Sareta, muito obrigado. Tempo destinado aos partidos. Questiono os parlamentares que aqui estão, se algum partido teria... Então, com tempo por 17 minutos, o PL, através do deputado Márcio Machado. Senhor presidente, em exercício, deputado Fernando Krelin, cumprimento Vossa Excelência, deputado Oscar Gutz, os nobres colegas Volney Weber, presidente Júlio Garcia, Rodrigo Minotto, Mário Mota e Neudi Sareta. Cumprimento em vossos nomes todos que estão aqui nas galerias. Ontem, presidente, nós tivemos um grande evento, o 3º Fórum de Proteção dos Animais de Santa Catarina. Nós tivemos a honra de ter participantes do Paraná, do Rio Grande do Sul e de várias cidades de Santa Catarina em prol de um objetivo, de trazer ideias, sugestões e o que deu certo e o que deu errado nos municípios. E enaltecer um programa que saiu do 2º Fórum de Proteção Animal,
que foi um case do estado do Paraná, que nós tivemos uma palestrante ministrando sobre como estava funcionando lá, que é o PET Levado a Sério, que é o maior programa de castrações de Santa Catarina, do governador Jorginho Melo, aplicado aproximadamente 18 milhões de reais. Apenas 8 municípios que estavam aptos a se cadastrarem não fizeram a adesão ao programa, isto é, 97% dos municípios, até 100 mil habitantes, aderiram a esse programa. Por quê? Por pressão, por cobrança das protetoras e ativistas e dos vereadores que assim entendem a importância da causa. E nós conversando, a gente entendeu que sem essa pressão nós não tínhamos conseguido essa grande adesão. E surge uma proposta interessante de que nós possamos ter recursos destinados à vacinação e, quando as pessoas vacinarem, microchiparem os cães vacinados. Por quê? Porque hoje a microchipagem está relacionada às castrações. Então, castrou o animal, microchipou. Mas aqueles que ainda não são castrados, nós precisamos ampliar o controle daqueles animais. Por quê? Porque alguém pode abandonar e você passa a leitura e vai identificar se ele fugiu ou se foi abandonado, para que a gente possa aplicar a lei. Porque muitos animais, todos os animais, na realidade, que estão na rua, em situação de rua, foram abandonados. Eles não estão ali porque eles querem, porque eles fugiram, brigaram em casa e foram embora. Não. Eles estão ali por quê? Porque alguém abandonou. Então, essa proposta foi bem interessante. Outra questão, o banco de ração, que está acontecendo em vários e vários municípios, e aqui na Assembleia, nós estamos para aprovar também, logo, já passou pela CCJ, o banco de ração e utensílios, para que a gente possa ajudar as protetoras, sejam as ONGs com CNPJ e as protetoras independentes. Mas, por exemplo, no município de Itapema, o que aconteceu? Lá tem o banco de ração, e aí eles começaram a receber das empresas, porque tem uma cota de quem constrói em Itapema, uma cota desse recurso deve ir para a destinação da ração. Por quê? Porque a ração ela é importantíssima, tanto para as protetoras independentes, quanto aquelas que alimentam os cães comunitários, e tem muitas protetoras que têm 200, 300 animais no seu cuidado, mas muitas dessas são acumuladoras e outras não são acumuladoras. E aí surge a ideia, eu falei assim, não, a gente tem que colocar, presidente Fernando Crelin, colocar ração premium ou super premium. Ela falou, não, também tem ração premium ou super premium, que é uma porcaria. Não sei o que eles colocam, tanto que o animal ele não quer comer, ele separa com o focinho, não, esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero comer. Ele já está numa situação triste, não tem um lar adequado, e ainda não tem uma alimentação da grandeza dele. Então o que ela sugeriu? Que a gente coloque no mínimo de proteína para cães 23% e para gatos 28%. Aí você elimina as rações, que tem muitas rações que tem, sei lá o que pode acontecer. A gente já teve situações até de comida humana que colocaram algumas coisas que não eram relacionadas a isso. Então, nós conseguimos avançar bastante. E aí a gente consegue trabalhar, por exemplo, a questão do pitbull. Lei aprovada por essa casa em 2007, regularizada agora. E uma das grandes problemáticas da questão do pitbull é que ele é um cão que até uma idade ele é sociável. Depois ele muda o driver dele e aí ele pode, se a pessoa naquele período inicial instigar ele a atacar outros animais, ele vira um cão de ataque, um cão de briga. E aí nós tivemos a Tati, que é uma grande ativista na região sul, lá de Garopaba, que ela veio e apresentou como é a questão do manejo, como é que nós conseguimos ressocializá-lo. Só que existe uma grande problemática que nos canis municipais, onde tem, eu tive a oportunidade de conhecer a ONG Viva Bicho de Balneário Camboriú, também o canil municipal de Itajaí. Lá os cães, que são os pitbulls, eles ficam isolados, então há uma sentença de morte, ele entra lá e fica tipo como se fosse uma situação bem triste, porque para o protetor, para quem vai alimentar ou limpar o canil, ele precisa ter segurança. Então eles fizeram como se fosse uma jaula, onde ele joga um alimento, o animal vai lá, come o alimento, ele tranca o animal num cubículo, e aí ele pode limpar, e trazendo uma grande problemática, porque naquele local onde poderia ter mais de um animal, não, só tem o pitbull, e ninguém quer
adotá-lo. E muitos pitbulls, eles são adquiridos por traficantes, por pessoas ligadas ao crime. E o que acontece? Aí ele pega, joga, porque o pitbull é protetivo, ele protege a família, então ele joga o pitbull vai para cima do policial e ele foge. E aí o animal é alvejado. Então, foi um fórum realmente maravilhoso. Eu agradeço muito à Assembleia, agradeço à Escola do Legislativo, que nos proporcionou realmente esse grande dia. É o terceiro fórum que já traz grandes ações, grandes resultados. Interessante que, desde o meu ingresso aqui em 2019, até agora, quantas conquistas, quantas evoluções nós tivemos na legislação. Por exemplo, a rinha de galo já é proibida desde Jânio Quadros, em 61, mas até então continua. E hoje existe uma lei de minha autoria que multa administrativamente. E pasmem, existe uma associação dos rinheiros que entraram no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade pela lei, e o STF falou assim, não, a lei condiz com a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais. A lei é válida, a lei de um caramelo, improvável de estar aqui, e nós conseguimos fazer isso. Então, rinha de galo, rinha de cachorro, rinha de animais, em Santa Catarina tem multa. As corridas de galgos também tem multa, que estavam acontecendo lá na Argentina, passaram por Uruguai, atravessaram a fronteira, foram para o Rio Grande do Sul, e lá em Araranguá, no sul do estado, teve uma corrida, teve uma ação da polícia, os animais estavam em situação precária, eles colocavam anabolizante, o animal estava gigante, para poder correr, isolavam ele por um bom tempo no escuro, porque a hora que ele sai, ele vai atrás de alguma coisa. E aí, faziam e fazem essas competições. Então, em Santa Catarina, tem multa para esse tipo de situação. A zoofilia, que hoje não é crime no Brasil, a zoofilia, ela entra na lei federal de maus tratos, e agora está tramitando, já passou na Câmara dos Deputados, e agora está, desde o mês de abril, parado para encaminhar para um relator na CCJ do Senado. Então, tem coisas que ficam engavetadas para o dia do talvez, para o dia do nunca, e aí, sem a pressão, sem a organização dos desorganizados, que somos nós da proteção animal, porque muitas vezes nós podemos divergir de ideias, e é importante divergir, mas agora, quando nós começamos a dividir, só agrada aquele que o nome, etimologicamente, é o demônio, que é a divisão, o nome que não deve ser dito. Então, a divisão, ela só agrada aquele que é da confusão, aquele que destrói, que veio para dilacerar. E nós precisamos fazer isso, a hora da unidade, ela é importante. E ontem, realmente, foi um grande dia, para que a gente possa organizar, orientar, para que elas possam ter um CNPJ. É muito importante ter um CNPJ, eu tenho um exemplo de estatuto e fundação de ata, para que a pessoa possa fazer a sua associação, e daí existe, por exemplo, no Poder Judiciário, algumas ações que tu pode fazer captação de recursos, ou através de emendas, só que as emendas para entidades demoram uma eternidade. Tem uma entidade que eu destinei recursos para energia solar que demorou 3 anos e meio em Lages, uma outra para reformar uma cozinha demorou 4 anos, então é importante que a gente direcione para o município, que é fundo a fundo e é mais rápido. Mas ali, quando a ONG tem uma entidade constituída, ela pode receber esses recursos, e é importante isso. E aí, numa ideia que surgiu lá, com o deputado Fernando, que ele faz uma janta para os desportistas em Joinville, eu falei, poxa, vamos fazer também em Lages, mas para proteção animal. E em Lages já é o 3º jantar beneficente, um sucesso, os ingressos são vendidos todos, em 10 dias antes do evento, não existe mais ingressos, para que a gente possa distribuir, porque o espaço, ele comporta o número X de pessoas, e aí, essa ideia, esse movimento, ele transborda, tanto que aconteceu em Balneário Gaivota, com a Vânia Costa, uma grande protetora, e eu tive a honra de prestigiar, contribuir nesse grande evento, e agora nós vamos ter um outro em Correia Pinto, no dia 8 de novembro, então essas ideias transbordam, ideias boas, para que a gente possa fazer uma captação, mas as protetoras, elas não podem estar vinculadas apenas a uma janta, uma rifa, uma vaquinha, mas sim nós precisamos ter políticas públicas que o município, assim também, possam contribuir, mas ele pode contribuir com o CNPJ,
Eu tive a oportunidade de fazer, através da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, no qual eu sou presidente, várias e várias audiências públicas, e numa delas me surpreendeu muito positivamente, por exemplo, em Concórdia, com o nosso ex-colega deputado Massoco, hoje prefeito, no qual ele, naquele ato, ele assinou para 2 ONGs um recurso mensal de R$ 9.000, para que a ONG possa também fazer as suas ações, porque sem recursos elas ficam devendo nas clínicas, e hoje está uma problemática gigantesca. Por quê? Porque não tem a mão amiga do Estado, não tem a mão amiga do município. Então, e o poder público é 100% responsável pelos cães que estão nas ruas, chamados cães comunitários, e também tem os cães errantes que saem do município para outro, tem os cães semidomiciliados, que aqui nós aprovamos uma lei de grande magnitude, porque o cão semidomiciliado, ele tem um dono, o dono deixa o portão aberto, ele fica o dia inteiro na rua e depois retorna. E geralmente esses cães é o que ataca o motociclista, é que ataca as pessoas. Teve um servidor da casa ontem me contando que ao sair da sua casa, ele foi atacado mais de uma vez, e ontem foi atacado de novo. Eu perguntei, esse cão tem dono ou ele é um cão comunitário? Não, ele tem dono, então o dono é responsável. Lei aprovada esperando a sanção ou veto do governador Jorginho. Espero que ele não vete um projeto desta magnitude, desta grandeza, para que a gente possa entender o seguinte: quem tem um cão, ele deve estar guardado no seu lote, cuidado, zelado. Por quê? Porque ele merece o carinho, o respeito que ele representa. Agora, eu tenho um cão e deixo ele na rua fazendo confusão, fazendo bagunça, e quando é atropelado ele vira as costas, diz, não é meu esse cão. E aí vai a protetora, acolhe, leva numa clínica, e aí fica devendo uma fortuna na clínica. Tem meninas que estão infartando, e nós precisamos ter essas ações. E que bom que ontem nós tivemos várias informações de municípios que estão criando as suas gerências de proteção animal, as suas diretorias de proteção animal, e isso nos eleva muito. E em Santa Catarina nós temos a primeira Secretaria Municipal de Proteção Animal, que é lá em Navegantes. E quando nós temos essas gerências, nós temos um outro olhar, porque daí elas podem trabalhar com as feiras de adoção, que são importantes. Elas trabalham com a conscientização do direito dos animais e deveres nas escolas, lei de minha autoria, aprovada por essa casa, que está válida e que nós podemos aplicar sim, conversando com a diretora da escola, para que a protetora, a ativista, possa lá ministrar uma palestra. E assim nós vamos adentrando em vários temas. Nós tivemos também uma grande palestrante, que é a doutora Simone, promotora de justiça da 21ª Promotoria de Joinville, que fez várias ações civis públicas, e no qual uma delas está relacionada à questão da farra do boi. O animal, quando na farra do boi, que sofre maus tratos, ele não pode ser abatido, e a SIDASC continua indo contra a DPF 640. A DPF é uma normatização que cumpra-se o que determina como força de lei. E aí a SIDASC manda bater o boi para a questão da sanidade, mas ele precisa, a sanidade ela não é presumida, ela tem que ser comprovada. Então, quando o animal ele sofre maus tratos na farra do boi, que reduziu significativamente as ocorrências, antes do meu ingresso, aqui nós tínhamos na média de 169 e 171 ocorrências constantes. Depois, quando nós começamos a ter o debate da multa da farra do boi, baixou para 56. Hoje está a média de após a lei e a aplicação da lei, nós temos uma média dos últimos 3 anos de 6 e 6 ocorrências. Isso é maravilhoso, mas nós temos uma outra problemática, conseguimos reduzir significativamente, e isso é maravilhoso, mas temos a problemática do abate do boi. O abate do boi não deve ser de forma presumida, ele tem que ser colocado em quarentena, feitos os exames, para ver se ele tem algum tipo de doença. Aí, se tem um problema de doença, de sanidade animal, que pode prejudicar o nosso rebanho, aí tudo certo. Agora, se ele não tem, para que ele está sendo abatido?
porque ele foi utilizado, já sofreu na mão de um monte de gente doida que pensa que ele é Judas e tem que matar ele, destruir ele, para que ele possa sofrer, mas a questão intrinsecamente do bem ou do mal está dentro da gente, da nossa ação. Então essa é a minha contribuição, presidente, e agradecer demais todos que participaram desse grandioso evento e que fizeram toda a logística necessária para que a gente pudesse realizá-lo. Obrigado. Ok, deputado Márcio Machado. Deputado Márcio, eu fico muito feliz por trazer esse tema aqui para a Assembleia, principalmente que nos últimos tempos a Assembleia foi protagonista numa situação, e foi até uma lei de minha autoria, o senhor foi o relator, que é o controle populacional de animais domésticos. Essa lei que seria, a gente criou um GPS, o Waze, né, para sabermos aí onde estavam esses animais domésticos, quantos animais domésticos tínhamos em Santa Catarina, e com isso eu fico feliz que não foi apenas uma lei sancionada, e sim uma lei sancionada e agora em execução. E a primeira execução dela se deu por um trabalho incansável também do senhor, foi a questão do PET levado a sério, 18 milhões de reais em investimentos, 90 mil castrações, onde a gente cria um movimento de castrações, um movimento além do controle populacional, também de educação nessa pauta tão importante. Por que eu chego lá? A gente não está falando da causa do controle populacional de animais domésticos apenas porque a gente gosta do cão, do gato, que nós somos apaixonados pelos pets, mas também pelo controle de zoonoses e a saúde pública. Hoje, praticamente 50%, 60% de casos de doenças infecciosas, elas vêm do animal. Então, se não tivermos um controle de zoonose em Santa Catarina, nós teremos um problema gravíssimo na saúde primária, na alta complexidade, pelo fato dessas doenças encherem os hospitais por aí. Então, parabéns pelo trabalho, acredito que a gente possa continuar investindo nessa pauta. O senhor faz um trabalho incansável aí na questão de emendas parlamentares, mas a política pública ela precisa existir. A política pública ela tem que sair do papel, tem que sair do discurso e existir. E Santa Catarina a gente saiu na frente dos outros estados, porque nós temos o primeiro programa voltado à causa, que é um investimento de 18 milhões, que acredito que nos próximos anos pode duplicar, aumentar cada vez mais. Então, parabéns pelo seu trabalho, eu acho que nós tivemos um papel fundamental aqui para que isso realmente saísse do papel. Ainda no tempo destinado aos partidos, tempo de 10 minutos ao PSD, deputado Mário Mota fará o uso da palavra. Senhor presidente, deputado Fernando Crelin, presidindo esta sessão, demais colegas presentes em plenária, em seus gabinetes ou em agendas pelo Estado e pelo país, cumprimento aos amigos da UNOESC que nos visitam, a todos os demais que se encontram aqui em nosso auditório ou nos acompanham através da rede social da ALESC, que tem um alcance cada vez maior em vários dos seus veículos, rádio, TV, jornal, streaming da internet, Instagram, Facebook, enfim. E eu até peço que todos os que aqui se encontram estimulem as outras pessoas que conhecem, que entendem a importância de estarem bem informadas, a se ligarem nesta rede de informação, que apresenta um trabalho cada vez mais profissional e, apesar de ser ligado à Assembleia, cada vez mais isento, eu diria. Senhoras e senhores, eu registro que estive em São Paulo no começo desta semana, participando de um evento denominado ESG Summit Brasil, que discute justamente sustentabilidade, governança, desenvolvimento, com respeito à natureza. E estivemos recebendo uma premiação, honrosamente, em nome do gabinete, por um case que inscrevemos, denominado Plano Mendonça. O Plano Mendonça é uma iniciativa estratégica para ampliar a arborização urbana em municípios de Santa Catarina e desenvolver rotas verdes que integram natureza e urbe, cidade. E foi inspirado na parte central da cidade de Mendonça, na Argentina,
conhecida como a Cidade das Árvores. E este plano já começou a transformar um município piloto em Santa Catarina, o município de Guatambu, no oeste do estado, próximo a Chapecó, que vocês bem conhecem. O primeiro a abraçar esse plano e estar conosco no desenvolvimento de práticas ambientais, sociais e de governança, por uma abordagem integrada e de impacto potencial que poderá posteriormente ser replicada em outros municípios de Santa Catarina. O recebimento deste prêmio na área de governança surge como resposta urgente aos desafios do crescimento urbano desordenado em nosso estado e em nosso país. Em Santa Catarina, de acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 41% das vias urbanas catarinenses possuem arborização. Isso é abaixo da média nacional. A iniciativa, o Plano Mendonça, propõe a criação de comitês interinstitucionais para apoiar municípios na elaboração de planos municipais de arborização urbana, oferecendo suporte técnico e fomentando parcerias entre prefeituras, comunidades e especialistas, com benefícios que vão além da estética. Eles vão mitigar impactos ambientais, proporcionarem conforto térmico e fortalecendo a identidade paisagística e o bem-estar da população. Guatambu é pioneiro na implementação e demonstra como o plano pode revolucionar uma cidade. O projeto local, detalhado num estudo preliminar que foi elaborado pelo Departamento de Engenharia do município, foca na criação de um parque linear denominado Lajeado Tigre, que é o pequeno rio que corta a cidade. Um corredor verde que revitaliza a Avenida João Batista da Alpiva, a Avenida João Batista da Alpiva, a principal do município, e conecta natureza e urbanidade. Além de Guatambu, também o município de Trombudo Central, no Vale do Itajaí, uma região que historicamente sofre com recorrentes cheias em períodos de alto volume de chuva, está sendo articulada através do Plano Mendonça para a criação de parques esponja, uma construção desenvolvida por um arquiteto chinês de nome Ko Jian Yu e que consiste em áreas verdes projetadas para imitar, entre aspas, o ciclo natural da água, absorvendo, armazenando e liberando a água da chuva de forma eficiente para prevenir inundações e garantir a retenção de água em períodos de seca. O prefeito de Trombudo Central também esteve conosco, assim como o prefeito de Guatambu, mostrando dentro do ESG Summit os projetos que estamos iniciando, apoiando e concatenando com empresas que investem justamente na melhoria, no sentido geral de sustentabilidade de relação com a natureza, para que esses municípios possam desenvolver, sem dúvida, projetos importantíssimos ligados justamente à sustentabilidade. Finalmente, mudando o foco do assunto, eu deixo apenas um convite a todos os senhores e senhoras. Logo mais às 14 horas, nós teremos aqui no auditório Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa, a realização de um seminário denominado Comunicação que Protege. Como comunicador, professor e atualmente deputado estadual, eu sempre acompanhei de perto uma realidade que nos preocupa profundamente, que é a crescente onda de violência nas escolas. O que me levou a estar ao lado da deputada Paulinha no Comitê Integra, Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, iniciativa parlamentar criada em resposta aos trágicos ataques ocorridos em escolas de Saudades e Blumenau, aqui em Santa Catarina. O trabalho desenvolvido no âmbito deste comitê amadureceu
deu origem a uma lei, a 18.878 de 2024, que institucionalizou este comitê integra como órgão vinculado à LESC, com a missão de formular e acompanhar políticas públicas voltadas à segurança, à promoção da cultura da paz no ambiente escolar. Juntamente com a Diretoria de Comunicação Social e com a Escola do Legislativo, nós estaremos realizando, logo mais, a partir das 14 horas, o seminário Comunicação que Protege, com o propósito de refletir sobre a forma como noticiamos e abordamos a violência escolar, buscando uma comunicação ética, responsável e comprometida com o maior objetivo de todos nós, que é promover uma cultura de paz. Teremos um painel denominado Cobertura Jornalística de Atos de Violência Escolar, Limites e Responsabilidades, com a participação de jornalistas que, inclusive, estiveram cobrindo para veículos importantes do Estado os dois acontecimentos, em Saudades e em Blumenau. E às 16h30, nós contamos com a presença do renomado jornalista e escritor Caco Barcelos, que palestrará sobre o título Cobertura Jornalística Responsável sobre Violência nas Escolas. É um convite que nós deixamos aberto, ainda temos inscrições possíveis, mas a nossa expectativa é que o auditório do Antonieta de Barros esteja completamente tomado. Muito obrigado a todos, obrigado, senhor presidente, pelo tempo dispensado. Ok, deputado Mário Mota. Ordem do dia, comunicação, a presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias, e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 0164/2025, da deputada Paulinha, dispõe sobre a vedação à nomeação para cargos em comissão e funções de confiança na administração pública direta e indireta do Estado de Santa Catarina de pessoas que sejam réus em ação penal por crimes de violência contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, e no Código Penal Brasileiro e da outras providências. Projeto de Lei 0201/2025, autoria da deputada Paulinha, institui o Programa Estadual de Proteção, Educação e Privacidade e Dados Pessoais com o objetivo de garantir a segurança das informações de cidadãos catarinenses e promover a conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Projeto de Lei 0268/2025, deputado Tiago Morastoni, cria a Autoridade Catarinense de Proteção de Dados, a CPD, no âmbito do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de promover a cultura de proteção de dados pessoais e orientar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Projeto de Lei PL 0470/2025, deputada Paulinha, autoriza o Poder Executivo a instituir política de assistência psicopedagógica nas escolas da rede pública estadual, com equipes multidisciplinares para prevenção e acompanhamento de dificuldades de aprendizagem. Comunicação, essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1100 a 1111. Sendo assim, não temos mais matérias para ser deliberada. Essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão em Rio do Sul para as 19 horas, em comemoração dos 80 anos da Associação Empresarial de Rio do Sul. Está encerrada a sessão.